Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões de Carreira Médica. Eu sou Ricardo Moraes, sou médico cardiologista e diretor médico aqui na AFIA. E tenho a honra de hoje descobrir um tema super interessante. Vamos discutir sobre uma especialidade médica. Vamos falar sobre medicina legal. O papel do médico de cuidar ainda depois do pós-mortem, qual que é a relação que o médico tem, qual o papel que ele atua na medicina legal, na necrópsia, no IML, no serviço de verificação de óbitos, várias possibilidades. E para isso hoje tenho com a gente uma convidada super especial. Queria apresentar para vocês a Luciana. Eu vou ler aqui o currículo dela super extenso, mas vamos resumir. A Luciana é médica, formada na Universidade de Mogi. Ela exerce a profissão há mais de 20 anos, fez residência em Medicina Legal lá na Universidade de São Paulo e atua já no ML, no Instituto Médico Legal, há 18 anos. Ela já atuou em vários casos importantes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o acidente da TAM, conhecido de muitos, o mais recente, o acidente da Voipés. Ela é professora, dá aula para estudantes de medicina, para policiais na academia de polícia e uma vasta experiência. Primeiramente, muito obrigado, Luciana. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui e a oportunidade de falar de algo que eu amo, né? Que é a medicina legal. Sensacional. Obrigada. Eu acho que muito do que você está falando, eu acho que é importante para quem está ouvindo e vendo a gente, que é um médico, que é um estudante de medicina, é alguém que tem interesse. Mas, assim, conta pra gente, assim, como é que foi esse seu interesse, então? Quando que você descobriu que você queria fazer medicina legal, que é totalmente diferente? E como é que é essa realidade, como era a sua realidade das opções de vaga para essa especialidade médica? Como é que foi esse processo? Eu queria dizer que, assim, eu sou da era pré-CSI, né? Eu me encantei com a medicina legal antes do CSI, e eu falo isso porque hoje em dia a gente vê muitos alunos interessados na especialidade, que antes não tinha. Hoje está cheio de liga de medicina legal nas faculdades de medicina, Verdade. o que me deixa muito feliz. Porque quando eu entrei, eu não sabia o que eu ia fazer, pensava em neurocirurgia, depois abandonei essa ideia. Mas quando eu estava no segundo ano da faculdade, lá em Mogi, eu tive aula de ética médica com um professor que era médico legista. E aí a ética médica, ela tá muito intrínseca ali na medicina legal e invariavelmente ele falava de medicina legal durante as aulas. E aí ali eu comecei a me apaixonar. Falei assim, como é isso? O que é? Ele é legista? Como é que faz para ser legista? Como que... E eu soube que muitos legistas, eles tinham, assim, uma outra especialidade. Então, o cara é pediatra e ele também é legista, porque você presta um concurso e você vira legista. Alguns dias na semana você dá plantão no IML, nos outros dias da semana você faz a sua especialidade. Então, tem muito cardiologista, que é legista, radiologista, enfim, todas as especialidades. Eu falei, legal, é isso que eu quero ser legista. Quando chegou no 5º ano da faculdade, eu tive aula de medicina legal, com outro professor. Mas aí eu já estava apaixonada, eu já queria. E não tinha liga, não tinha nada. Eu garimpava, assim, congressos. Eu ia em congressos médicos universitários, aqueles congressos que têm uma semana de duração, com aula de todas as especialidades e uma aula de medicina legal. Pois eu frequentava o congresso inteiro por causa dessa uma aula de medicina legal. E fiz isso fora até da minha faculdade, fui para outras faculdades e tal, para garimpar. Quando eu estava no 6º ano, eu cheguei aí no congresso da Associação Brasileira de Medicina Legal. Foi em Belém do Pará e eu fui, sextoanista, não, mas eu quero porque essa vai ser a minha especialidade. E ali conheci pessoas, conheci legistas, gente que é amigo meu até hoje, né? Então, há 20 anos. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer, sei lá, cirurgia geral. Que eu gostava, assim, de procedimentos. Vou fazer cirurgia geral e tal, e quando eu puder, eu vou prestar o concurso para ser legista, para trabalhar no ML. Quando eu estava no 6º ano, abriu a residência de medicina legal na USP, a primeira do país. Porque até então você tinha cursos de pós-graduação, lato sensu, mas abriu a residência. Acesso direto, 3 anos. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Já decidi. Mas é só na USP, né? Sim. Falei, bom, então eu vou prestar outras provas, vou tentar cirurgia geral em outros lugares. Se eu não passar ali, eu acho que eu vou fazer R1 de cirurgia geral e tal. Mas estudei para passar. Eram 2 vagas. 2 no país.
Mas como eu falei, era uma era pré-CSI, eu acho que não tinha tanta gente querendo fazer isso. E eu consegui passar. Era muito engraçado no 6º ano, porque interno você anda pelos corredores do hospital, as pessoas só sabem fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer? O que você vai prestar? O que você vai prestar? E era assim, o grupo todo do internato, eu vou fazer isso, eu vou fazer GO, eu vou fazer PED e tal. E medicina legal. Hã? Medicina legal? Mas tem residência? Tem, abriu esse ano. Ninguém sabia disso. Então, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar no ML e outras perícias. Então, eu também fui descobrindo isso depois. Eu me interessei pela perícia criminal, eu me interessei pelo ML, mas depois eu fui vendo que a medicina legal tem muito mais campo do que o criminal. O criminal a gente faz no ML, mas os outros não. Então, eu fui de cabeça, fiz a residência em medicina legal, é a minha única especialidade, eu só atuo com medicina legal. Que legal, acho que você trouxe vários aspectos. Uma coisa importante que eu acho que, para quem está ouvindo a gente, que é estudante, e você me corrija se eu estiver errado, na medicina legal, eu acho que assim, tem vários predicados que você aprende durante a sua jornada de estudante de medicina, que você vai aplicar ali para um ato cirúrgico, por exemplo, para poder fazer o procedimento, né, por exemplo, de necrópsia, para você também tirar uma boa história, né, do contexto daquele paciente. Quando entra nesse aspecto, né, da perícia, tudo, todos os skills de um médico tem que saber muito bem para poder fazer uma medicina legal com boa capacidade, vamos dizer assim, né? Sim. Totalmente. Fazer o diagnóstico, né? O médico legista, ele não trata, ele não vai dar tratamento, ele não vai aplicar a terapêutica, mas ele tem que fazer o diagnóstico. Então, toda a semiologia tem que ser aplicada, ele tem que conhecer. Tanto que o programa da residência médica de medicina legal é 1 ano e meio no Hospital das Clínicas. Olha só. Rodando em várias especialidades, junto com o R1 daquela especialidade. Então, a gente fica no pronto-socorro da clínica médica, no pronto-socorro do trauma, no INCOR, no pronto-socorro cardiologia, na ortopedia, são 8 semanas, se não me engano, na ortopedia, nos vários ambulatórios, ambulatório de quadril, ambulatório de ombro, ambulatório de cotovelo, que lá é tudo separadinho, né? No IPQ, o Instituto de Psiquiatria, também nos diversos ambulatórios, rodando junto com o R1 daquela especialidade. Porque você tem que saber fazer um excelente exame neurológico, você tem que saber fazer um bom exame ortopédico, porque quando você vai fazer perícia, você vai lidar com tudo, né? Então, o que eu não consigo ali fazer na perícia? De repente avaliar uma lesão oftalmológica, porque daí eu dependo de exames especializados. Então, eu vou pedir para esse periciando ir no oftalmologista dele e me trazer um relatório. Mas eu tenho que ter capacidade de interpretar aquele relatório e de fazer o nexo de causalidade entre aquela sequela que ele apresenta e o trauma que ele sofreu, eventualmente o crime que ele sofreu, a lesão corporal, né, que é o que está sendo avaliado ali. Então, eu preciso entender de todas as áreas da medicina. É um generalista, antes de tudo, né, quem faz a medicina legal. Acho que você trouxe um aspecto importante. Eu acho que é muito essa, né, para ter essa percepção, não é só o CSI mesmo, né, mas tem que ter todo esse conhecimento. Hoje você, lógico, olhando para trás, de 20 anos para cá, a carreira evoluiu muito, né, todas as especialidades evoluíram. A medicina legal também sinto que evoluiu porque tem melhores instrumentais, né, devices de análise, tem mais uma amplitude de mercado maior. Sim. Mas ainda assim tem muito mercado de trabalho. Tem muito mercado de trabalho. A gente fala que tem médico perito por aí, mas poucos são bem formados. Tá? Tem muita gente que acaba indo fazer perícia porque alguém indicou, porque o juiz precisava, porque alguém falou que era legal. Mas a pessoa não necessariamente tem uma boa formação. Nos próprios cursos, nas pós-graduações de medicina legal, a gente vê gente que já é perito. Já é perito há 10 anos e agora está fazendo a pós-graduação, porque ele viu a necessidade de ter uma formação, porque ele foi fazer porque precisava, né? Eu falei da medicina legal criminal, né, que foi o que me levou, assim, inicialmente para medicina legal, e é engraçado porque quando você fala em medicina legal, as pessoas pensam, primeira coisa, cadáver. Todo mundo pensa cadáver. O leigo, o médico também. Mas os cadáveres, eles são, assim, 1% da medicina legal. Dentro do criminal, da perícia criminal, dentro do IML, os exames necroscópicos, eles já são minoria, cerca de 15%. 85% dos exames que eu faço no IML são em vivos.
São pessoas vítimas de lesão corporal, vítimas de agressão, vítimas de violência doméstica, vítimas de estupro, né, violência sexual, vítimas de maus tratos, idosos que sofrem maus tratos, pessoas com deficiência que sofrem maus tratos, crianças, pessoas que sofrem acidente de trânsito. Todo acidente de trânsito é registrado no boletim de ocorrência e tem lesão, tem que fazer a perícia no IML. E se ficarem sequelas, por exemplo, fraturas e tal, não tem o seguro, né? Você não tem direito ao seguro, ele vai precisar da perícia médica. E é essa perícia criminal. Exames de verificação de embriaguez. Tudo isso é feito pelo IML. Então, assim, a vasta maioria das pessoas são vivas. Fora do IML, campo de atuação da medicina legal, perícias trabalhistas, perícias securitárias, perícias cíveis, perícias administrativas. A medicina legal, ela é uma especialidade um pouco diferente do restante da medicina, porque o objetivo dela não é curar. A gente não está na medicina curativa, a gente está na medicina normativa. O objetivo da medicina legal não é a terapêutica do ser humano, o objetivo é a justiça. Então eu trabalho para a justiça, eu trabalho para o delegado de polícia, eu trabalho para o juiz de direito. Tanto que no IML, para chegar lá e fazer uma perícia, precisa trazer uma requisição. Requisição da autoridade policial, do delegado de polícia. Então não é a pessoa chega lá e fala assim: oi, eu fui vítima de violência, meu namorado me bateu e eu quero fazer exame. Como chega no pronto-socorro, fala: sim, oi, eu tenho uma agressão aqui, eu preciso de cuidados. Não, lá a gente vai orientar. Não, primeiro você tem que ir na delegacia. Registra o boletim de ocorrência. O delegado expede a requisição. E aí essa pessoa traz até o IML. Quando eu faço o meu laudo, eu vou enviar para o delegado. É para ele. E a redação desse laudo, ela tem que ter uma certa cautela. Eu vou usar termos técnicos médicos, sim, porque eu estou descrevendo um exame físico que eu fiz, mas eu tenho que deixar isso numa linguagem inteligível para o operador do direito, né? É um leigo em medicina. A mesma coisa quando eu faço uma perícia trabalhista e que eu vou entregar meu laudo para o juiz, ele tem que entender o que eu estou falando. Para que o juiz precisa desse laudo? Porque é uma questão médica que está sendo avaliada naquele caso, sei lá, um acidente de trabalho, por exemplo, né? E a pessoa diz que ficou com uma sequela e ela, então, está pleiteando algum benefício, alguma indenização e tal, e o juiz tem que decidir isso lá no processo. Então, ele não sabe nada de medicina. Ele não sabe se tem aquela sequela, se não tem, se aquela sequela é decorrente daquilo ou é decorrente de uma doença que ele já tinha. Então, ele precisa de um perito. Enquanto campo, né, que você me perguntou da medicina legal, tem campo? Tem. Tem o campo nessas várias esferas. E não só como perito oficial. Tudo isso que eu estou te falando é o perito isento. No criminal, o perito oficial, médico legista, é investido no cargo por concurso público. No âmbito da justiça, é o perito judicial, nomeado pelo juiz para cada processo. Esses são isentos. Eles têm o compromisso de exercer a sua função com isenção, com imparcialidade. Mas as partes do processo podem também ter os seus assistentes técnicos. Então, pensa como os advogados, né? O advogado de um e o advogado do outro. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. O juiz é imparcial. Mas esse daqui, ele vai puxar a sardinha para o lado dele, o outro vai puxar para o lado dele, e cada um desses advogados pode contratar médicos, assistentes técnicos, que vão analisar o laudo daquele perito oficial, daquele perito judicial, vão fazer quesitos para que o perito responda, e quando você elabora quesitos, você pode puxar a sardinha para o seu lado, para provar aquilo que você está querendo provar naquele processo, e o da outra parte também. Então, eu tenho, num único processo, ali, pelo menos 3 vagas para médico legista, né? Que não é o legista criminal, sim, mas é o especialista em perícia médica. Isso no âmbito civil, como eu falei, securitário, seguro de vida, planos de saúde, tudo isso é muito judicializado. E são todas questões de saúde. E eu preciso dos técnicos. E tem pouca gente bem informada fazendo isso. Excelente, acho que você trouxe uma visão super aberta. Acho que para quem está vendo e ouvindo a gente, acho que é super importante para não ter essa visão mais limitada, que é o IML puro, né? Autópsia. Isso.
Mas aqui passa por um aspecto que você trouxe aqui, que tem muito hard skills de conhecimento técnico, conhecimento até juridiquês da coisa, Sim, né? Você tem que ter propriedade de conhecimento da legislação vigente, tudo. Sim. Mas passa também como toda a medicina, mas passa também muito por soft skills, né? Porque situações muito tão delicadas quanto um atendimento oncológico é um atendimento de catástrofe, né? Sim. Um atendimento de um acidente aéreo, uma paciente que foi submetida, por exemplo, a uma violência doméstica, uma violência sexual, e passa por muito dessa relação. E isso que eu acho que também faz parte desse conjunto que você falou, de estar bem formado na profissão, né? Quando um colega que muitas vezes não é um perito ou não tem os skills, né, técnicos, mas ele precisa também ter habilidades de soft skills, né? E Sim. muitas vezes é uma especialidade muito diferente do que ele faz. Quando ele vai para a parte, minha percepção que ele vai para a medicina legal, muitas vezes ele não consegue ter esse discernimento, né, de conhecimento, de soft skill, porque uma coisa é ele tratar, por exemplo, de uma radiologia que está totalmente amparada num recurso tecnológico técnico, e aí ele vai ter que conversar com uma família, com uma pessoa vítima, por exemplo, de um estupro, como é que ele vai ter que aprender isso, né? Sim. Então, acho que medicina legal tem muito das duas necessidades. Das né? duas necessidades. Para ser um bom médico, técnico, a gente também tem isso, né? Verdade, verdade. E a gente fala lá que no IML, né, que a gente lida com a desgraça humana. Né? Então, muita gente me pergunta isso, mas você faz autópsia? Eu faço. Mas você não tem medo? Não, eu tenho medo de gente viva, né? Gente morta, né? E, mas como você consegue e tal, né? Olhar o impacto. E eu vou te falar o que eu falo para essas pessoas, porque as primeiras vezes que fizeram essas perguntas para mim, isso me levou a pensar, né? Falei assim, será que eu sou psicopata, né? Tipo assim, eu olho e não me importo. Não é isso. É que a gente olha, assim, para aquele corpo, por exemplo, uma vítima de homicídio, uma vítima de maus tratos, às vezes... dói também na gente. Eu, depois que fui mãe, assim, me dói muito ver maus tratos infantil, né? Mas você olha aquele corpo como objeto de estudo. E você quer fazer o seu trabalho mais minucioso possível para que a justiça seja feita. Entende? É a única coisa que sobrou para aquela vítima é a justiça, porque ela já não está mais aqui, ela já sofreu tudo que ela tinha para sofrer, deixou a família agora sofrendo pela perda dela, mas eu preciso ajudá-la a fazer justiça, a pegar o responsável por aquilo, a, enfim, punir, né, se for o caso. Então, o médico legista, ele é esse auxiliar da justiça. É nisso que o nosso trabalho está envolvido, não só na morte. Sim. Eu falei, nos outros casos e nos outros processos também, né? Pessoas sequeladas por um acidente cujo motorista estava embriagado. Então, também é uma questão de justiça. Então, você descrever minuciosamente cada uma daquelas sequelas, mostrar isso no seu laudo, a parte técnica, mas assim, a discussão de laudo é a parte mais importante. É a parte onde você faz o link com o técnico, o que você encontrou, com o nexo causal com aquela situação, para mostrar para o operador do direito quais as consequências daquele ato, e o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro. Olha que bacana, porque você vê quando é o ponto, às vezes é o ponto crucial da determinação dessa justiça, né? Porque essa percepção sua é muito bacana, porque é o que você pode entregar de melhor para aquela pessoa que acabou de falecer, né, de ter uma injúria desse nível de gravidade. E isso é legal para todo mundo ter essa percepção, né, que como a medicina é legal, né? Como ainda faz parte de um ato médico ali, de estar ali fazendo aquilo, né? Eu acho que super, super válido. A gente falou muito do CSI, né? As pessoas sempre veem essa... E é muito bacana de mostrar esse trabalho que existe, né? Fora do Brasil, no Brasil a gente também vê, tem agora até séries, né, de Brasil de investigação. Mas uma das áreas de carreira médica é na polícia, né? E muita gente pergunta como é que ingressa na polícia, como é que é o modelo de relacionamento. Eu vou trabalhar com policiais, eu vou trabalhar na cena do crime, eu vou estar de plantão na delegacia.
Conta pra gente, como é que é essa função do médico? Como eu falei, os próprios médicos conhecem pouco, assim, da medicina legal. A carreira de médico legista, que é essa onde você exerce a medicina legal criminal, ela a investidura nela por concurso público. É uma carreira policial, né? Uma das 13 carreiras da Polícia Civil, assim como delegado de polícia, assim como perito criminal, ele também é uma carreira policial. Auxiliar de necrópsia, atendente de necrotério policial, fotógrafo técnico pericial, investigador de polícia, escrivão de polícia, são todas carreiras policiais. E para você ingressar é dessa mesma forma, concurso público. Tem que esperar abrir concurso público para médico legista, prestar a prova aí tem que ver o edital, né, cada vez, mas costuma ter uma alta exigência já de medicina legal, então, ou você é autodidata, ou você vai fazer um cursinho, uma pós-graduação da medicina legal, presta a prova, passou, quando você entra, quando você toma posse, você passa por um curso de formação na academia de polícia, alguns meses ali em curso de formação. Nesse curso de formação você vai aprender um pouco sobre medicina legal, mas vai aprender também sobre polícia, porque é uma carreira policial. Então você vai aprender defesa pessoal, você vai aprender fazer uma abordagem, você vai aprender a atirar, manusear arma de fogo, você vai aprender toda a estrutura que você precisa para ser um policial. Tá? Os cursos são separados, né? Então, investigador faz um curso, delegado faz um curso, médico legista faz outro curso. A carga horária, as disciplinas, tal, são por carreira. E depois que você termina, então, esse curso de formação, aí você vai ser designado para o IML, onde você vai trabalhar. O IML é um órgão da Secretaria da Segurança Pública, não é Secretaria da Saúde. Então, nós estamos trabalhando na segurança pública. Como eu falei, os meus clientes são os delegados, porque eles me mandam uma requisição para eu fazer determinado exame naquela pessoa. Eu faço o exame, faço o laudo e mando isso para o delegado. Esse laudo vai compor um inquérito policial, uma investigação que está em andamento, né? Então, seja do vivo ou do morto, né? Eu vou mandar esse laudo para lá. Então, é uma instituição policial. Não, a gente não vai em delegacia para fazer exame, a gente não fica na delegacia falando, a gente atua no IML, mas é um órgão policial. Excelente, eu acho que isso é importante para até né, quem pensa nessa carreira, quem não pensa e agora está pensando nessa carreira, acho que é importante entender esses steps, entender onde ele vai se posicionar, né? Mas assim, você contou disso, tem algum caso que mais te chocou na carreira, ou algum caso que mais emblemático, não necessariamente midiático, né? Porque a gente sabe que nessas catástrofes naturais, nesses acidentes, tudo tem muita mídia em cima, mas qual que você acha que, lógico, todos têm uma associação de comoção, né, pública, né, de que as pessoas também querem tentar entender como é que descobriram, como é que o maníaco do parque, né, por exemplo, né, foi descoberto. Essas coisas eu acho que também tem essa vontade de justiça pública, né, que acontece muitas vezes exposta. Mas tem algum caso que você pode abrir pra gente que você achou que te chocou mais ou que mais emblemático na sua carreira? Olha, acho que não é difícil um específico, né? Eu diria assim, casos que me chocam muito, que me entristecem, como eu já comentei, maus tratos infantis. A gente viu aí um que ganhou mídia, né? O caso Isabela Nardoni, mas não atuei no caso dela, tá? Acompanhei ali de perto, conheço os legistas que participaram, mas não atuei, sim, eu já estava no ML na época. É que eu saí do Jardim da Infância e já entrei direto para o ML, entendeu? Mas até me causou, assim, certo espanto o fato do caso Isabela Nardoni ter ganhado tanta repercussão. Porque existe Isabelas Nardoni diariamente. Diariamente. E casos ainda mais graves, com maiores requintes de crueldade, crianças com marcas de cigarro na pele, né? Então, isso choca, assim, incomoda, né? Esses são os casos em que você quer trabalhar ainda mais minuciosamente para não deixar escapar nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum resquício de DNA que possa ter naquele corpo. Eu tenho que coletar. Outra coisa que me chama atenção,
nos exames de vivos, um dos exames que a gente faz é de presos, né? Os indivíduos que são presos, eles têm que passar pelo IML, é um exame que a gente chama de cautelar. É um exame que é feito por cautela, para ver a integridade física dele. Sim. Para ver se ele sofreu algum tipo de tortura, agressão e tal. Então, isso faz parte da garantia dos direitos humanos. Também aí tá aí um outro papel do médico legista aí fundamental. E aí, lógico, tem aquela questão da segurança, como eu disse, nós somos policiais, então por isso que é uma carreira policial, mas ele sempre vem com a escolta, e o policial que está acompanhando aquele preso é responsável pela segurança dele e tal. O que me chama atenção nesses exames de preso ao longo dos anos foram alguns casos em que os policiais viravam e falavam assim, ó, doutora, esse daí é o chefão da quadrilha de Rolex. Ó, esse aí é o chefão da quadrilha de tal coisa. E não tem cara. E aí você vai examinar e assim, um velhinho com cara de vovô bonzinho, sabe? Olha só. Isso me chamou muita atenção. E casos assim, não é por ser midiático, tudo bem, claro. Os acidentes aéreos são midiáticos, mas assim, são os casos em massa, né? Esses acidentes em massa, eles marcam muito. Então, eu tenho muito claro, assim, um dia que foi pesado no IML para você, o mais pesado de todos foi na época do acidente da TAM, no dia em que eu terminei a entrevista com os familiares. E eu estava voltando para casa. Então, assim, o avião caiu no dia 17 de julho, era uma terça-feira à noite, chuvosa. Quando caiu, inicialmente não se sabia o que era, um avião de pequeno porte, tá tendo um incêndio. E aí, quando veio a notícia de que era realmente um avião grande, foram 199 vítimas, né? Quando eu soube, eu falei assim, eu vou pro ML. Nem precisou ninguém chamar e nem nada, vou lá. E outros fizeram como eu, chegamos lá, e aí, o que a gente faz, como a gente pode ajudar e tal. E a identificação humana é sempre trabalho do núcleo de antropologia. Então, tem um núcleo especializado em identificação, porque a mídia vem quando cai o avião. Mas se você pegar isoladamente, o corpo que foi encontrado dentro do rio Tietê, um corpo que foi encontrado carbonizado num terreno baldio, um corpo que foi encontrado enterrado, 5 corpos enterrados não sei aonde. Todos eles precisam de identificação. Somando isso ao longo de 6 meses, dá mais do que as vítimas de um avião. Olha só. Então, é essa equipe da antropologia que tem experiência em identificação humana de diversos tipos, cadáver esqueletizado, carbonizado e tal. Então, a gente estava ali, todo mundo à disposição da antropologia. E ajudei ali nos exames inicialmente e tal. 6 horas da manhã, passamos a madrugada. 6 horas da manhã saiu uma equipe para ir para o aeroporto de Congonhas para fazer a entrevista antemortem. Uma identificação humana, ela é sempre feita por comparação. Então, se eu tenho as impressões digitais do cadáver fresco, tenho as impressões digitais, eu coleto, mando isso para o Instituto de Identificação e ele vai comparar com o que ele tem no prontuário lá. Quando você foi tirar o RG, você botou lá os 10 dedinhos, tem o seu prontuário lá. Então, ele vai comparar com o prontuário para dizer se é ou não é. Então, identificação é comparação. Então, o que a gente precisa da família? Elaborar esse formulário antemortem, saber que roupa estava usando, se estava usando aliança, se tinha correntinha, se tinha prótese mamária, prótese outras no corpo, tratamento odontológico, tatuagem, piercing, todas as informações. Para eu ter esses dados, para depois eu confrontar com o que está chegando dos corpos, até para poder triar, nem que a identificação seja por DNA, mas eu tenho que ter pelo menos uma orientação para cruzar tudo com todo mundo. Então, eu fui até Congonhas para fazer essa entrevista com os familiares. A gente saiu 6 horas da manhã e passei o dia lá fazendo isso. É um formulário extenso, cada família você atende ali, né, separadamente. Muitos familiares naquela época eram de Porto Alegre, porque o avião estava vindo de Porto Alegre. E aí, a TAM trouxe as famílias para São Paulo, mas às vezes não vinha o primeiro familiar. Tipo assim, a mãe da vítima. A mãe tá muito abalada. Então, o tio falava, deixa que eu vou para São Paulo.
que era para resolver as coisas, resolver os documentos, liberar o corpo e tal, deixa que eu vou. Aí eu ia entrevistar o tio. Ele não tem todas as informações. Aí ele ligava pra mãe. Então, assim, era ainda um sofrimento duplo, sabe? Porque eu tinha que passar pra ele passava pra mãe, a mãe chorava, ele chorava ali, e aí você tem que, no meio daquele choro e daquele sofrimento que você entende, tirar o máximo de informações possível. Mas você tá focado no seu trabalho. Então você faz, você fica ali, tal. Um lanchinho, tá? Nem lembra de comer, alguém traz um lanchinho, você come, né? E fui assim até 1h da manhã. Nossa. Então já estava mais de 24 horas no ar, com essa sobrecarga emocional. Quando eu finalmente fui embora, eu falei assim, não, descansa. Alguém falou pra mim assim, descansa e amanhã você aparece lá no ML, no necrotério, pra gente continuar. Porque assim, você quer terminar, você não quer parar, você quer fazer. E ali, nesse dia, quando eu fui pra casa, eu tive que parar o carro pra chorar. E sim, chorava copiosamente, de exaustão, de tudo aquilo. Era novidade também, tudo pra mim e tal. Então, assim, foi bem pesado. Aí depois, os outros dias, sim, continuaram pesados e tal, mas você volta a focar naquilo ali e também tudo um grande aprendizado. Eu atuei agora no acidente da Overpass, usando um tanto dessa experiência. Foi diferente, foi um acidente diferente, um número de vítimas diferente, foi tudo muito diferente, mas você também aprende muito. A cada vez você aprende muito. Então, é isso. Além daquelas skills que você já tinha citado antes, eu acho que precisa isso. Precisa ter esse equilíbrio e você reconhecer sempre que esse seu equilíbrio é atingido, sabe? Você falar, não, pera, preciso me recompor, preciso descansar para depois continuar. Quando caiu o avião da Voipass agora, a primeira coisa que o diretor da antropologia, que é ele o responsável por tudo, né? Quando confirmaram que caiu mesmo o avião, que 62 vítimas, primeira coisa que ele falou para a equipe, vamos comer, porque a gente não sabe quando a gente vai fazer isso de novo. Olha que legal. É isso. Não, acho que você pensa que, né? Exemplos que você está dando, assim, de atuação médica pura, né? Porque o médico no plantão está exausto, o médico está na cirurgia está exausto. É ser médico, na sua essência, né? Mas, assim, eu acho que tem uma interface que vocês fazem que deve ser um desafio, você quer me dizer, que é a opinião pública, né? A pressão da imprensa. O microfone, para você dar uma resposta de algo que aconteceu, de um desastre, tudo. E eles recorrem muito, né? Eu sinto muito isso, que eles vão para a porta do ML para saber a informação, eles vão perguntar pelo responsável daquele caso. Como é que lida, né? Como é que vocês lidam com essas informações que vocês têm, mesmo aspecto dos relatórios que você está contando, eu tenho que dar informação técnica, mas com uma linguagem que seja acessível para a opinião pública, com uma dificuldade de não ser divergente, de não abrir provas, de ter uma limitação, né, associada a um inquérito policial, por exemplo. Como é que você lida com essa imprensa? A questão da imprensa, bom, no âmbito do IML, a gente tem, assim, uma blindagem que é a nossa assessoria de imprensa, né? Então, em tese, a gente não pode falar nada, nunca, a menos que haja autorização da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública. Então, perito não fala, perito fala no laudo. Olha só. Perito não tem que dar entrevista. É que muitas vezes a imprensa pede, a população quer, sim. Então isso é acordado com a assessoria da imprensa da secretaria, que fala assim, pode receber esta equipe e vai passar essas informações. Então esses casos de clamor público, a gente tem que dar alguma satisfação. Mas tudo isso geralmente assim, é o diretor, é o responsável pelo serviço, não necessariamente o médico que está ali. Ele não fala nada, ele fala no laudo. Tá? Então, um diretor é que fala. Mas a gente sente no nosso trabalho essa pressão da imprensa. Então, um caso de repercussão, que já é repercussão de início, é um laudo que você vai rever 500 vezes antes de você liberar, para ver se você escreveu tudo certinho mesmo, para ver se os termos que você usou não vão dar margem à dupla interpretação, para ver se está bem escrito ou se você tem que reescrever com outras palavras. Não que não haja esta cautela com os demais exames que não são casos de repercussão, sempre existe. Mas às vezes, se há ali alguma frase que ficou mal interpretada, o delegado te manda de volta um quesito complementar e fala assim, isso aqui não ficou bem esclarecido. E aí você
esclarece melhor. Você faz um laudo complementar, às vezes esclarecendo melhor aquela questão. No caso de repercussão, e às vezes para você corrigir alguma coisa, aí já vira uma salada, né? Então, é um caso que a gente faz, às vezes, assim, a 4 mãos, 6, 8 mãos, o pessoal revisa, tal, para garantir que, né, não haja dupla interpretação. Como você falou, eu tenho que ter uma linguagem técnica, mas inteligível ao leigo ao mesmo tempo, sem extrapolar a minha função de perito. Então, eu não vou colocar as minhas impressões e nem as minhas opiniões, né? Mas também sem ficar aquém da minha responsabilidade de esclarecer aqueles fatos. Excelente. Bom, é isso mesmo. Acho que quem está ouvindo a gente, teve muitos aprendizados. Eu, como médico, né, também não sabia tantos detalhes. Tenho colegas que trabalham, mas a gente nunca entrou nesse detalhe. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está vendo, quem está ouvindo a gente, os desafios e quais as dicas que você dá para essa pessoa que está pensando em ingressar nessa especialidade médica. Bom, eu digo assim, se você gosta de medicina legal e perícia médica, você tem que gostar de ler e escrever, porque o trabalho do perito é o laudo, o resultado do trabalho dele é o laudo. Então tem que ter um bom português, sim, e eu falo isso porque médico geralmente não gosta de escrever. Sim, ou a letra é horrível. Ou a letra é horrível, faz aqueles... hoje em dia é tudo digitado, menos mal. Mas assim, faz aquelas coisas com muito rápido, muito breve, muitas siglas e tal. Não, isso não dá. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. A minha contribuição, eu dou aula na graduação de medicina. E eu não falo na graduação para quem quer ser legista. Eu falo para o médico em geral. Para o cara que vai ser GO, para o cara que vai ser oftalmo, para o cara que vai ser pediatra, em geral. E eu falo muito da importância do prontuário. Porque eu lido muito com o prontuário. Nos casos cíveis, de ações por indenização, por alegação de erro médico, o prontuário é a base de tudo. E eu falo isso muito para os meus alunos. Gente, façam um bom prontuário. Não tenham medo, não tenham receio de escrever. Escrevam no prontuário. Tudo. Não abrevia, não escreve pouco, não fica com preguiça. Escrevam. Um bom prontuário é o que vai te defender quando acontecer, e todo mundo está sujeito a acontecer. De repente você atendeu um paciente, 2 dias depois ele morreu, aí depois a família vai entrar com um processo. Então, você fez tudo certinho, tem que estar escrito. Mas eu fiz, falei e orientei, mas não pôs no prontuário? O que não está nos autos, não está no mundo. Então, assim, a dica que eu deixo para quem quer, né, quem pensa aí na medicina legal e perícia médica, é muito legal, e eu sou suspeita para falar, é muito legal sim. Então, você tem que gostar. Se você pensa na criminal, você tem que gostar disso, saber que você vai lidar com tragédias humanas, que não são holofotes em cima de você, mas que você tem a oportunidade de fazer justiça para aquela vítima. Tem que gostar de escrever e tem que entender um pouquinho de direito, mas esse entender de direito vem ao longo da formação. E especificamente da área que você escolheu. Então, se você vai atuar com criminal, no curso de formação da Academia de Polícia, você vai ter algumas aulas do direito penal, do Código Penal, para você entender. Se você for trabalhar, por exemplo, se for prestar concurso para ser perito do INSS, você vai ter que entender das leis previdenciárias, porque você está fazendo perícia no contexto daquela lei. Então, tem que estudar um pouquinho, tem que gostar, pelo menos. E aí, ao longo do curso ali, da formação, você vai aprendendo e vai lidando bem com isso. Mas é uma área muito boa, apaixonante, e dá para viver só de medicina legal. Não precisa ser um bico. Ótimo, acho que... Queria agradecer, Luciana, por ter participado, ter aceitado. Eu espero que você tenha gostado também do bate-papo. Queria agradecer quem está vendo, quem está ouvindo a gente. É super importante continuar acompanhando os nossos canais, no YouTube, no Spotify, no portal da AFIA. Todos eles têm conteúdos super interessantes sobre carreira, sobre as conexões da carreira médica. E fique ligado nos próximos episódios da Conexão da Carreira Médica para mais novidade. Muito obrigado.